Meus queridos e meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para nós é uma satisfação estarmos fazendo esta live para, por meio deste veículo, pregarmos a palavra de Deus. E para isso, vamos ler o nosso texto, que é Apocalipse, capítulo de número 4 e versículo de número 11. Assim nos deis a palavra do Senhor nosso Deus. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Meus amados irmãos, no capítulo de número 4 do livro de Apocalipse, nós temos um cenário celestial. O apóstolo João, ele foi arrebatado em espírito, e neste arrebatamento ele foi levado aos céus. E estando ali, ele viu coisas celestes, ele viu coisas divinas, ele viu coisas maravilhosas. Quando ele contemplou o céu, ele viu que estava posto ali um trono. E ele também viu Deus assentado sobre aquele trono. É bem verdade que João não viu assim aspectos definidos da pessoa de Deus, mas ele viu ali uma semelhança que aparentava ser pedras preciosas. E aquela visão de João, daquele trono posto ali, com Deus sentado nele, havia também 28 espíritos ali, seres angelicais, o que podemos chamar de criaturas espirituais. João viu ali 28 criaturas espirituais. As criaturas espirituais vistas por João eram elas 4 seres viventes. Estes 4 seres viventes também são chamados em algumas versões de animais. Mas espera aí, irmão Isaac, existe animal no céu? Bem, estes seres angelicais, 4 seres angelicais, chamados de seres viventes e também chamados de animais em outras versões, são assim denominados por causa de suas semelhanças, pois cada um deles, 3 deles, se parecem com animais, pois um deles se parece com leão, outro se parece com um bezerro e outro se parece com uma águia, e um quarto se parece com um homem. Inclusive, estes seres angelicais, seres viventes, ou os animais vistos ali por João, eles lembram, inclusive, os 4 evangelhos, porque o evangelho de Mateus, ele é bem representado por um leão, porque Jesus é descrito por Mateus como rei de Israel. O evangelho de Marcos é bem representado por um bezerro ou por um boi, porque no evangelho de Marcos, Jesus é descrito como um servo sofredor. No evangelho de Lucas, a figura do homem descreve muito bem a pessoa de Jesus, porque em Lucas, Jesus é ali mencionado como o Filho do Homem. E o evangelho de João é muito bem representado pela águia, e a águia simboliza a divindade. Então vemos ali 4 seres viventes. Temos o leão, o ser vivente semelhante ao leão, o ser vivente semelhante à águia, o ser vivente semelhante ao bezerro e o ser vivente semelhante ao homem. Entretanto, estas criaturas não foram as únicas contempladas por João. João viu mais 24 dessas criaturas espirituais, ou seres angelicais. E esses outros 24
são denominados na Bíblia como anciãos. Eram homens anciãos, sentados em 24 tronos, em torno do trono de Deus. Sim, João viu o trono de Deus, viu Deus assentado sobre o trono, ou pelo menos como que a figura de Deus, assentada sobre o trono. E João viu também 24 tronos que estavam ao redor do trono de Deus, e nesses tronos estavam assentados seres espirituais, seres angelicais, denominados de 24 anciãos. O texto que já foi lido por nós, Apocalipse capítulo 4, versículo 11, é um momento em que estes anciãos estão adorando a Deus. E quando eles estão adorando a Deus, eles dão testemunho das razões pelas quais devemos adorar a Deus. E João, o apóstolo, ouviu ali o testemunho dos 24 anciãos que mencionaram ali na sua adoração as razões pelas quais devemos adorar a Deus. O porquê de adorarmos a Deus é justamente o versículo lido por nós. É o conteúdo do versículo lido por nós. Ele fala das razões, dos porquês de adorarmos a Deus. E é importante sabermos que a adoração a Deus, ela não pode ter por base a intuição humana. A adoração a Deus não pode ser movida por um sentimento qualquer. A adoração a Deus, ela encontra suas razões na palavra de Deus. Por isso que Jesus ensinou dizendo que o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Isso significa que a adoração ela é espiritual, mas a adoração ela também é verdadeira. E para a oração ser verdadeira, é necessário que ela venha ter sua origem na verdade. Para uma oração ser verdadeira, é necessário que seja a verdade que venha reger a adoração. E nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse, orando pelos seus discípulos, ali em João, capítulo 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pois bem, e com base em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, apresentaremos 3 razões para Deus ser adorado. Esta é a nossa mensagem. 3 razões para Deus ser adorado. A primeira razão para Deus ser adorado é: Ele criou todas as coisas. O texto diz, porque tu criaste todas as coisas. O nosso Deus, Ele é, sim, o Criador de todas as coisas. Nós, seres humanos, de forma muito especial, fomos criados por Deus. Nós somos criaturas de Deus. Sendo assim, Deus é o causador da nossa existência. Por que nós existimos? Porque Deus causou a nossa existência. Podemos dizer que nós devemos a nossa existência a Deus. Podemos dizer com muita convicção que é por causa de Deus que nós, seres humanos, existimos. Mas alguém pode pensar que Deus aproveitou a terra, que surgiu do nada e colocou sobre ela os seres humanos. Não. Também Deus criou a terra. Na verdade, Deus criou a cada um de nós e tudo quanto nos rodeia, tudo quanto existe, foi criado por Deus. Até mesmo coisas que nós
não conhecemos ainda, tem a sua origem em Deus, tem Deus como o seu causador. É bem verdade que existem os ateus. São aquelas pessoas que não acreditam que Deus é o Criador de todas as coisas. Duvidam que tudo quanto existe seja criação de um único Deus. Inclusive há religiões politeístas que atribuem a criação a vários deuses. Porém, nós acreditamos em um único Deus, no Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, somente Ele é Deus, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E como diz o texto, porque tu criaste todas as coisas. Então tudo quanto existe tem sua origem em Deus e, como disse, em especial nós, seres humanos, que fomos criados, inclusive à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para dominar sobre a terra, fomos criados para governar a criação de Deus no que diz respeito ao planeta no qual nós vivemos. Mas, como eu estava dizendo, é bem verdade que alguns desacreditam da pessoa de Deus e também desacreditam que Ele seja Criador. Inclusive, há um tipo de crente que é chamado de teísta evolucionista. Ele crê em Deus, mas não acredita que Deus seja o Criador de todas as coisas. Ele crê em Deus, mas ele acredita, por exemplo, na evolução. Entretanto, nós, cristãos, bíblicos, nós acreditamos que Deus criou as coisas como elas realmente são. E elas permanecem como são, porque assim é a vontade de Deus, como ainda veremos no decorrer desta mensagem. Porém, o mundo nem sempre reconhece essa verdade. Em Romanos, capítulo 1, versículo 25, nós temos aqui a seguinte palavra: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Você ouviu bem? Olha como esse texto descreve a realidade que há no mundo. Olha como esse texto descreve aqueles que não acreditam em Deus. Olha como esse texto descreve aqueles que vivem distanciados dos caminhos de Deus. São pessoas que mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Entretanto, nós não somos destes. Nós não somos destes que transformaram a verdade de Deus em mentira. Claro, isso em termos de propagação, porque a verdade, ela se mantém sendo verdade, mesmo que alguns não venham acreditar, mesmo que alguns venham duvidar, mesmo que alguns venham questionar, mesmo que alguns venham lançar descrédito, a verdade permanece sendo verdade, pois a verdade ela é irrevogável, a verdade ela é algo que prevalece, a verdade ela não sofre derrota. No fim da luta, a verdade sempre sai vitoriosa, e nós somos dos tais que acreditamos na verdade, somos dos tais que abraçamos a verdade. E eu pergunto, qual seria a reação de alguém que reconhece ser Deus o seu Criador? Olha, nós temos um Criador. Você já parou para pensar sobre isso? Você se alegra com isso? Você sente alguma coisa em relação a isso? O fato de você ter sido criado por Deus, isso significa alguma coisa para você?
Isso significou muito para o salmista. Olha o que diz o Salmo 139, verso 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olha o que o salmista está dizendo. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Então, pelo fato de Deus haver nos criado, isso deve despertar em nós motivos para louvá-lo. Isso deve despertar em nós motivos para adorá-lo. Então, uma vez que Deus é o Criador de todas as coisas, temos uma grandiosa razão para adorá-lo. Nós, seres humanos, estamos sempre à procura de coisas grandiosas. Muitas pessoas fazem turismo pelo mundo para conhecer as pirâmides no Egito, para conhecer a Torre Eiffel ali em Paris. Muitos vão ver um tal de um cânion, muitos vão ver as cataratas. Por quê? Porque desejam conhecer algo grandioso. É uma necessidade que existe na alma humana. Entretanto, nosso Deus é um ser grandioso, é um ser incomparável. O fato dele ser um Criador faz dele uma pessoa única. Inclusive, quero me corrigir, não é o fato dele ser um Criador, é o fato dele ser o Criador, o único realmente que nos criou. É para ele que nós vivemos, e isso com certeza desperta em nós uma adoração. Então, o fato de Deus ser Criador é uma das razões para o adorarmos. A segunda razão para Deus ser adorado é a vontade dele é soberana. Eu disse, em primeiro lugar, que a primeira razão para Deus ser adorado é que ele é o Criador. E agora eu estou dizendo que a segunda razão para ele ser adorado é que a sua vontade é soberana. E o que diz o texto? E por tua vontade são e foram criadas. Olha, Deus fez todas as coisas para ele. Deus não fez coisa alguma para satisfazer terceiros. Deus não fez coisa alguma para realizar outras pessoas. Tudo o que Deus fez, ele fez para ele. Deus fez para realizar a sua vontade e ele fez para se realizar na sua vontade. Nós sabemos que a vontade é coisa boa de realizar, porque a vontade também nos traz realização. Realizar a vontade nos traz satisfação. E Deus, sendo Deus, ele foi movido por ele próprio, porque Deus não é movido por nada nem por ninguém. Deus é movido unicamente por ele. Deus faz todas as coisas para a glória dele. Deus faz todas as coisas para a sua satisfação. Deus faz todas as coisas para a sua realização. Deus faz todas as coisas para ele mesmo ter prazer nas coisas que ele faz. Por isso podemos dizer com toda a convicção que Deus não fez coisa alguma para satisfazer a vontade de terceiros. Tudo ele fez para realizar a sua vontade e para se realizar na sua própria vontade. Uma vez que a vontade de Deus é soberana, nós podemos crer também que não é por acaso que existimos. Não é por qualquer motivo assim banal que nós existimos. É muito assim curioso ou curiosa a forma como o ateísmo explica a origem do homem. E no ateísmo, a origem do homem, ela é retratada como sendo por acaso. Não havia nada programado, não havia nada esperado.
foi algo que aconteceu por acaso. Porém, a palavra de Deus nos diz que Deus fez tudo pela sua vontade. Todas as coisas são e foram criadas pela vontade dele, inclusive a vida de cada um de nós. Nós existimos pela soberana vontade de Deus. E é por isso que nós nos identificamos com Deus. Fomos criados pela soberana vontade dele, e por causa da sua soberana vontade, nós nos identificamos com ele. Algumas pessoas se identificam muito bem com, por exemplo, alguns primatas, os quais são parentes próximos do homem, porque tivemos aí a mesma raiz genealógica. Entretanto, não é assim que a Bíblia explica a criação. A Bíblia explica a criação como tendo por base a vontade soberana de Deus. O mundo busca sentido para a vida. Os incrédulos buscam se realizar e buscar propósito para suas vidas. Mas com certeza eles devem ter muita dificuldade para encontrar os propósitos de suas vidas. Mas aqueles que conhecem a Deus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, sabem que eles existem pela perfeita e soberana vontade do Senhor. Isso com certeza deve trazer um grandioso peso de importância para a vida de cada um de nós. Se existimos pela vontade de Deus, isso deve significar que temos algum grau de importância para Deus. Eu não gosto muito dessas palavras que dizem você é especial, você isso, você aquilo. Eu acho que é desnecessário. Entretanto, somos realmente algo significativo para Deus, porque existimos pela vontade dele, e então temos o sentido nesta vida, porque sabemos que existimos pela vontade dele. E então, uma vez que a vontade de Deus dá sentido à vida, então temos aqui a segunda razão para adorá-lo. Qual é a segunda razão para adorá-lo? A segunda razão para adorarmos a Deus é que a vontade dele é soberana. A primeira razão para adorarmos a Deus é que ele é o Criador. E agora vamos para a terceira razão para adorarmos a Deus, ou a terceira razão para Deus ser adorado. E esta razão é: ele mantém a sua criação. O texto diz: e por tua vontade são. A criação de Deus não é como um relógio. Nós sabemos que um relógio, ele é fabricado por um relojoeiro. O proprietário leva então o relógio e agora ele funciona independente do fabricante. Mas o mesmo não se dá com a criação de Deus. Olha o que o texto diz: e por tua vontade são. Ou seja, as coisas permanecem como são também pela vontade de Deus. Deus criou todas as coisas por sua vontade, mas as coisas elas permanecem existindo também pela vontade de Deus. O mundo, o cosmos, todas as coisas criadas, Deus as mantém funcionando. Se o planeta Terra, a vida, tudo quanto diz respeito à existência fosse um relógio, esse relógio estaria nas mãos de Deus e estaria funcionando pelo poder de Deus. Se as coisas criadas fossem um relógio, esse relógio não estaria funcionando porque foi dado corda. Esse relógio não estaria funcionando porque tem uma bateria. Esse relógio estaria funcionando
pela soberana vontade de Deus, que executa o seu poder para que todas as coisas permaneçam como é a vontade de Deus para elas. Sim, o controle de Deus é absoluto. Sabe quando tomamos um remédio? Pois bem, para o remédio fazer efeito em nosso organismo, ele precisa funcionar. E eu já disse a você que nada funciona independente de Deus. Nada funciona por si próprio. As coisas funcionam porque Deus mantém a sua criação. A criação, ela é imanente a Deus. E tudo que diz respeito à matéria, tudo que diz respeito à criação, temos Deus colocando todas as coisas para funcionar. A terra não está programada para girar em torno do sol. A terra não está programada para girar em seu próprio eixo. Deus mantém a terra girando em torno do sol. Deus mantém a terra girando em seu próprio eixo. E Deus também mantém a lua girando em torno da terra. Deus mantém todas as coisas, porque nada delas funcionam assim independentemente dele. Mas eu dei uma ilustração bem curiosa. Eu falei, por exemplo, de uma dipirona, a qual ingerimos para que possamos aliviar uma dor de cabeça ou aliviar uma febre. E como essa substância vai agir no nosso organismo? Vai agir de forma independente de Deus? Absolutamente não. Dependemos de Deus até mesmo para uma dipirona realizar o seu efeito em nosso organismo. Talvez você até já tomou remédio em algum momento e não fez efeito algum. Algumas pessoas fazem tratamentos para doenças e não vencem a doença. São vencidas pela doença, porque a doença venceu essa pessoa. Nisso também prevalece a soberania de Deus. E quando os remédios funcionam, também está prevalecendo a soberania de Deus. Todas as coisas criadas estão conectadas a Deus de alguma forma. E sem essa ligação, sem essa conexão, as coisas criadas deixam de existir. Sabia disso? Eu sei que nós, por exemplo, fazemos manipulações. É possível misturar algumas substâncias químicas e fazermos uma outra substância química, ou melhor, um composto químico dessa mistura. Mas saibamos que todas as propriedades desse composto químico é estabelecido por Deus, é mantido por Deus e nada ocorre de fora de Deus. Uma vez ouvi uma história de que os homens chamaram a Deus e falaram assim para ele: olha, Deus, assim como você, nós também criamos um homem do pó da terra. E Deus disse: pois não, eu quero ver. E então os homens mostraram a Deus alguém criado do pó da terra por mãos humanas. Isso é uma ficção, uma historinha, uma ilustração. E quando Deus viu aquele homem criado pelos homens do pó da terra, então ele falou assim: certo, muito bem, mas da próxima vez, use o pó de vocês para fazer o homem de vocês, pois vocês usaram o meu pó, e esse homem respira o meu oxigênio. Enfim, é impossível fugir da dependência de Deus. É possível fugir de que existimos e nos mantemos em existência por causa de Deus. Olha, nós não existimos somente porque fomos criados. Nós existimos porque Deus nos mantém existindo. Sim, nós fomos criados, mas isso não é um motivo suficiente para existirmos nesse momento.
nós fomos criados e existimos porque Deus nos mantém existindo, pois o texto fala assim: e por tua vontade são, e está falando das coisas criadas. Deus não somente causou, Ele está causando. Deus não somente fez, Ele mantém feito, Ele preserva. E fora da preservação de Deus não há existência. Pois bem, para concluir, eu quero dizer, os 24 anciãos, os seres angelicais ali vistos por João, adoram a Deus por Ele ser o Criador. E o mesmo sentimento de adoração deveria ser gerado em nós pelo mesmo motivo. Preste atenção. João viu os 24 anciãos adorando a Deus por Ele ser Criador. E o mesmo sentimento de adoração deveria ser gerado em nós pelo mesmo motivo, pelo fato de Deus ser o nosso Criador e o Criador de todas as coisas. Os 24 anciãos ali, eles também adoraram a Deus por Deus ser possuidor de uma vontade perfeita e soberana. E nós deveríamos ter o mesmo sentimento de adoração gerado pelo mesmo motivo, ou seja, pelo fato da vontade de Deus ser soberana. Os 24 anciãos adoraram a Deus, ou adoram a Deus, por Ele ser o mantenedor, o preservador e o governador de todas as coisas. E o mesmo sentimento de adoração deveria ser gerado em nós pelo mesmo motivo, ou seja, pelo motivo de Deus possuir uma vontade soberana que mantém, que preserva, que governa todas as coisas. São estas as 3 razões para adorarmos a Deus. Ele é Criador, a sua vontade é soberana e Ele mantém as coisas como elas são. Ele é preservador. Em apelo eu quero dizer, sejamos adoradores de Deus pelas razões corretas. E existem razões erradas para sermos adoradores? Existem. Mas sejamos adoradores pelas razões corretas. Saibamos que as razões corretas para adorar a Deus são encontradas nele mesmo pela revelação escriturística, ou seja, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. As razões corretas para adorarmos a Deus não procedem do coração humano. As razões corretas para adorarmos a Deus não é de criatividade humana, não procede do intelecto humano. As razões corretas para adorarmos a Deus procede da Palavra de Deus. Por isso eu quero concluir dizendo, leia a Bíblia. Vamos ler mais a Palavra de Deus e sermos então verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade.